Será que estamos transformando nossos filhos em instrumentos de Deus ou em produtos de mercado? Hoje, vou falar de um problema grave que tem crescido dentro das igrejas evangélicas: a adultização infantil. Crianças que deveriam estar vivendo sua infância em paz e simplicidade estão sendo colocadas nos palcos, em gravações, em holofotes, não para a glória de Deus, mas muitas vezes para alimentar a vaidade e o lucro dos próprios pais. E se você acha que isso é exagero, fica comigo até o final, porque o que eu vou te mostrar é profundamente bíblico e vai abrir os seus olhos. Eu sou Berivaldo Júnior e aqui em nosso canal nós expomos distorções, desmascaramos heresias, damos estudos bíblicos e chamamos a igreja de volta à palavra de Deus. Se você ama a verdade, já se inscreve aqui, ativa o sininho e vamos juntos combater o engano. Talvez você já tenha visto meninos e meninas com microfone na mão, vestidos como adultos, com falas ensaiadas e agendas lotadas de eventos. À primeira vista, parece bonito. Olha que gracinha, tão novinho e já está louvando ao Senhor. Mas por trás desse espetáculo há um problema espiritual profundo. A adultização é quando roubamos a infância de uma criança, colocando sobre ela um peso, uma responsabilidade que não deveria carregar. Para quê? Para satisfazer expectativas, status ou até mesmo para gerar dinheiro, lucro. E sabe qual é o perigo? Isso está acontecendo debaixo dos nossos olhos, debaixo do rótulo da espiritualidade, ou melhor, falsa espiritualidade. A palavra de Deus dá enorme valor à infância. Em Mateus capítulo 19, versículo 14, Jesus disse: "Deixe vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino dos céus." Veja, Jesus não os chamou para um palco, não os colocou como protagonistas de um espetáculo, mas os acolheu, os protegeu, os valorizou como são crianças. A infância é tempo de formação, de pureza, de dependência. Quando transformamos a criança em vitrine, nós distorcemos aquilo que Cristo valorizou. Criança não é produto. Criança é herança do Senhor, como diz Salmo 127, verso de número 3. Deus pode sim dar dons desde cedo, mas o problema está em transformar esse dom em mercadoria. Muitos pais dizem: "Meu filho canta para Jesus", mas na prática, essa exposição serve para quê? Para aplausos, para reconhecimento, para dinheiro. A palavra é clara lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quando um dom espiritual é usado como instrumento de lucro, deixou de ser ministério e passou a ser mercado. Isso é grave porque toca naquilo que Jesus condenou em Mateus 21, versículo 12, quando expulsou os cambistas do templo. O dom não pode ser moeda. O ministério não pode, de forma alguma, ser um negócio. Mas hoje, vemos crianças que, em vez de aprender a orar e a crescer em Cristo, estão sendo exploradas como artistas gospel mirins. E quem se alimenta disso? Os pais, os produtores e até mesmo igrejas convenientes. Você já parou para pensar nas consequências disso?
Uma criança exposta a palcos, viagens e pressões adultas, ela perde o que é mais precioso, a sua espontaneidade. Ela cresce sobrecarregada, aprende a viver de aparência, desenvolve vaidade precoce e muitas vezes se torna escrava da aprovação. O resultado? Muitos desses jovens, ao crescerem, se afastam da fé, porque nunca viveram um discipulado verdadeiro. Foram usados como ferramentas, mas não tratados como filhos de Deus. Portanto, adultizar é plantar sementes de decepção espiritual. É roubar da criança o direito de ter uma fé simples, sincera e sem máscaras. A responsabilidade recai sobre os pais. Provérbios capítulo 22, verso 6 é claro sobre isso. O texto diz: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Isso não significa expor, não significa explorar, não significa dar fama. Significa ensinar no lar, discipular no secreto, mostrar o caminho do temor a Deus através do próprio exemplo de vida. O maior ministério de um pai não é transformar o filho em um artista gospel, mas em discipular ele para Cristo. O maior presente que você pode dar a uma criança não é a fama, é ensinar o caminho do Senhor. Não é vitrine, é exemplo dentro de casa. A adultização no meio evangélico é um alerta para todos nós. Jesus foi duríssimo quando falou em Mateus capítulo 18, verso 6. Qualquer um que escandalizar um desses pequeninos que crê em mim, melhor que ele fora que se lhe pendurasse ao pescoço um nó de moinho e que se submergisse na profundeza do mar. O que ele está dizendo? Que é extremamente grave ferir espiritualmente uma criança. Quando usamos os pequeninos como ferramentas de lucro, estamos escandalizando o Evangelho. E diante de Deus, isso não ficará impune. Precisamos voltar a proteger a infância, a discipular no lar, a permitir que nossas crianças conheçam a Deus de forma pura, sem pressões, sem máscaras e sem holofotes. Essa é a vontade de Cristo. E eu quero ouvir você. Já percebeu casos de adultização dentro das igrejas? Como a igreja pode proteger nossas crianças desse sistema? Escreve aqui nos comentários, porque sua opinião é muito importante. Se esse vídeo te fez refletir, compartilhe com seus irmãos, com sua igreja, porque precisamos alertar sobre esse problema urgente. E claro, não esquece, pelo amor de Deus, de deixar o like, se inscreve e ative o sininho, porque toda semana temos conteúdos para trazer a igreja de volta à palavra.